Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Chegou o dia finalmente, a gente estava caçando depois de muita busca, a gente encontrou um dos maiores especialistas em astrologia horária do país para a gente conversar com ele e tirar todas as nossas dúvidas, que eu sei que esse é um tema que vocês perguntam assim muito, muito, muito. E dá para ver que a galera estava perguntando, porque hoje todos esses picareta que estavam sumidos apareceram. Foi só eu falar que ia falar de astrologia horária e a galera sai do buraco para vir aqui para se juntar no boteco, né? Trazendo a cervejinha e tudo. Antes da gente chamar o nosso convidado de hoje, eu vou começar de baixo para cima do projeto Elutar, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal! Hoje vai ter um papo bem interessante de astrologia com viés histórico, eu não podia perder. Dos terreiros de Ifá, João Fioresi. Fala, pessoal. Ansioso por essa entrevista. A astrologia horária me ajudou a achar muito bicho perdido por aí. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu, para você está aqui comigo, Kombawa, está no Brasil. Quando a gente vai vendo à tarde, isso em outro horário. Vai ser um prazer falar de astrologia horária. Afinal, é a astrologia que a gente usa para fazer letiva de magia. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? Estou bem curioso para saber o que o Claudinei vai trazer para a gente e, como o Robson falou, é justamente aquilo que a gente utiliza nas nossas práticas mágicas. Dos reinos da bruxaria, André Correia. Saudações, seres humanos. Cada dia eu aprendo mais sobre astrologia e essa é mais uma parte que eu vou me aprofundar, ficar aqui como aluno e conhecer bem de pertinho. Vai ser um prazer enorme. Dos reinos pedregulhosos, Pedro Pavan. Salve, salve, meus amigos cristalinos. Hoje, para o nosso encontro, eu trouxe aqui um sagrado quartzo Fenster, uma mega janela para que nós possamos contemplar aí o tempo e o espaço e encontrar as nossas respostas. E eu já tenho uma pergunta para o nosso convidado. Eu quero saber onde está o gato do John Fowler. É isso aí, vamos lá. E das catacumbas do Morte Súbita, Tiago Tomosauskas. Boa noite, pessoal. Então, sem astrologia horária não tem alquimia, né? Porque é importante para a gente colher na hora certa, produzir na hora certa e consumir na hora certa. Então, assim, para quem é da alquimia, esse programa vai ser essencial também. Vou ler aqui o nosso currículo do nosso ilustre convidado, Claudinei Dias. A gente teve que dar uma resumida no currículo, porque é muita coisa, muita experiência. Então, vamos falar só a parte essencial assim. E aí o resto ele vai contar da boca dele mesmo para a gente. Vai ser uma honra. Vamos lá. Ele tem a formação básica e especializações pela Gaia Escola de Astrologia, onde é hoje professor também, e é um astrólogo atendido desde 2011. Autor do Caderno Brasileiro de Astrologia número 20, com o tema Polaridade Complementar dos Planetas. Palestrantes de eventos de astrologia, vou citar 3 eventos aqui que ele palestrou: o Astrológica 2013, Congresso da Sinarge em 2016 e a CNA de 2017. Professor de Astrologia Clássica, professor de Astrologia Horária na Gaia Escola, e coautor do blog e site Astrologia do Rock. Ele vai falar um pouco isso para a gente também. Seja bem-vindo, Claudinei. Obrigado, pessoal. Obrigado também a todos que estão assistindo. É muito bom ter a oportunidade de falar sobre um tema que eu gosto, que interessa para muita gente, e para trazer esclarecimento, né? O que é essa tal de astrologia horária? Que muita gente tem contato com astrologia só através dessa coisa dos signos, né? Do que ficou divulgado, principalmente a partir da década de 30 do século passado, começou a se divulgar muito o signo solar, ou o signo, como foi simplificado, e o pessoal não sabe que a astrologia tem uma riqueza fantástica, com aplicações para os mais diversos tipos, né? E o objetivo é sempre o quê? Dar informação para a pessoa poder fazer escolhas, para ela poder fazer as coisas. E confesso que quando eu comecei a ver astrologia, eu não tinha a menor ideia que era isso daí. Aliás, eu fui a contragosto para ver astrologia. Claudinei, eu vou te pedir o seguinte, é que é a primeira vez que você vem aqui, dê muitas, aliás, porque o pessoal já está pedindo para eu te chamar de novo, que tem muito material para a gente conversar. Astrologia é um assunto que a galera ama e que é muito difícil de achar o pessoal que não parte para aquelas maluquices de signo de João Biduzices
coisas do gênero. Então a gente precisa aproveitar para dar voz para quem sabe falar, né? Eu queria que você contasse a tua história, né? Eu brinco assim, tava todo mundo quando era pequenininho, a gente estava lá na igreja, na fila para a hóstia e tal, menos o Robson que estava fazendo pacto com o Satanás. E aí depois de todos esses tempos, 30 anos, você está fazendo astrologia eletiva e horária para colher frutos para alquimia. Então, como é que isso funciona? Como é que você chegou até aqui? Então, vamos lá. A minha formação é em processamento de dados. A minha base, além da formação, é muito voltada para a parte de exatas. Então, o que eu vi de astrologia durante a adolescência e idade adulta eram aquelas 2, 3 linhas que saíam em horóscopo de jornal ou de revista. Eu olhava para aquilo e ficava com os 4 pés atrás, porque era muito genérico, uma boa parte das vezes não funcionava, mas de vez em quando aparecia sempre alguém que gostava mais e me mostrava uma coisa que aquilo funcionava. Eu falei, cara, tá, parece que algo funciona, mas é tipo uma vez em cada 30. Então, eu não dava atenção. Eu gostava de astronomia, fiz cursos no planetário, estudava bastante, mas aí chegou uma ocasião, eu trabalhava numa casa espírita, né, com várias outras pessoas, um casal de amigos, eles começaram a pegar no meu pé para eu fazer curso de Reiki, que eles fizeram no final de semana, voltaram falando maravilhas para mim, me contaram aquilo tudo, eu escutei assim, e com a minha formação de exatas, eu escutei aquilo tudo lá e falei, tá bom, um dia eu vou ver isso daí. Eles ficaram, toda semana ficaram pegando no meu pé. Não, você tem que fazer, porque é muito bom, você vai vendo. Então, por cansaço, eu fui. Fiz o mesmo curso que eles tinham feito lá, do nível 1. O cara deu umas explicações que faziam sentido, outras que eu achei que não faziam sentido, só que o principal eu senti aquele negócio funcionar. Falei, opa, tem alguma coisa aí que eu não sei o que é. Então, eu continuei na formação de Reiki. Aí, a moça, né, desse casal de amigos, ela fez curso de florais de Bach, mandou o marido fazer. Depois que eles fizeram, ela chegou para mim e falou, você vai fazer. Eu falei, tá bom. Daí a pouco ela me liga, você está matriculado, é dia tal hora, em tal lugar. Como ela tinha uma sensibilidade daquelas assim, que eu dizia que a gente tinha que pensar em voz baixa perto dela, que ela enxergava coisas, escutava lá, e quase sempre ela estava certa, eu já tinha acertado no Reiki, falei, tá bom, vou ver esse tal de floral então. Fui lá, foi interessante também. Aí o próximo passo foi astrologia. Ela entrou na Gaia, começou a fazer curso de astrologia. Aí veio o marido dela. Então, Claudinei, você gosta de astronomia, etc., você tem que fazer esse curso da Gaia. São 6 semestres de formação, um negócio sério, não sei o quê. Eu escutei aquilo lá e falei, peraí, mas 6 semestres para ficar falando de signo? Então, pela minha ignorância, eu tinha um preconceito de que aquilo era absurdo. Mas continuou a campanha. O marido dela, falei com a minha esposa começou a pegar no meu pé também. Não, vai lá, vai ver. Falei, cara, tá bom, vai. Aí essa minha amiga conseguiu que o dono da escola, que dá os 4 primeiros semestres de formação também, que ele me aceitasse numa das aulas semanais para eu ver como que era. Eu fui lá, assim, esperando, beleza, agora eu liquido essa história de astrologia e acaba. O cara deu 4 horas de aula com uma exposição bem encadeada, estruturada, que fazia sentido. Eu fiquei assim, né? Caramba, será que esse negócio funciona mesmo? Aí, próximo passo, vai fazer seu mapa. Eu não vou fazer mapa. Vai fazer seu mapa. Eu não vou fazer. Fui fazer o mapa. E aí o cara que tinha dado aula, um mês e pouco depois, fez o meu mapa. Sem me conhecer, sem saber quem era eu, catou meu mapa e começou a falar. Você, com trabalho assim, assim, assado. Comportamento no meio social é assim. O cara começou a me descrever assim, com 90% de precisão. Eu olhei para ele, olhei para o mapa e falei, como é que você está vendo tudo isso nesse monte de rabisco? Ele me deu uma explicação bem genérica lá, que era no meio do atendimento, mas foi o suficiente para falar, cara, tem alguma coisa realmente aí nessa tal de astrologia. Minha amiga estava fazendo o curso, ela, o marido e eu, a gente estava pensando em abrir um espaço para atender com reiki, florais, astrologia, mais algumas coisas. Falei, tá, então vou fazer o curso intensivo, que aí, na época, em janeiro, em 20 dias ele dava o conteúdo no semestre inteiro para quem era de fora de São Paulo. Falei, vou aproveitar e fazer, que aí
para o segundo semestre já entro na mesma turma lá que a minha amiga e vou junto. E comecei, então, na astrologia desse jeito. E aí vem aquelas coisas interessantes, né? Cara de TI, formação de exatas, começa a estudar astrologia. Aí o pessoal que trabalha junto, olha assim, dá aquela risadinha. Tá fazendo astrologia, é? Tá vendo que signo que combina com que signo, é? Eu falei, faz o seguinte, vem cá. Dá a sua data, hora e local de nascimento. Tinha já comprado o software, né, que gerava os mapinhas de astrologia. Gerei o mapa do cara, comecei a fazer a leitura. Estava no começo, eu conseguia fazer uma leitura bem básica. Mas foi o suficiente para fazer isso por uns 3 ou 4 anos no ambiente de trabalho, os caras pararem de tirar sarro e me deixarem em paz. Porque aquele negócio funciona. Então, aí eu comecei. Então, trabalhando aqui com TI, em paralelo, começando a atender com florais, com reiki, ainda não estava atendendo com astrologia. Aí teve um evento no Peru, que foi o que me fez começar a me expor realmente para atender com astrologia. Eu trabalhava com processamento de dados, né, com TI, numa área muito específica, e na época, o produto que eu era especialista, tinha eu e tinha mais um cara só aqui na América do Sul, e o cara tinha saído da empresa, foi para um concorrente e passou a trabalhar com outro produto. E tinha um banco, no maior banco do Peru, que comprou esse software que eu era especialista e me contratou. Eu era PJ numa empresa, então ele contratou a empresa onde eu trabalhava para me alocar, para passar 4 semanas no Peru, para fazer um trabalho lá de instalar, treinar, fazer um monte de coisa. Tá bom. Fui para lá, fui com outro cara da empresa, que era técnico também, né, de conhecimento técnico, mas mais voltado para pré-vendas, vendas, para gerenciar a parte comercial. E tinha um dia, depois do almoço, eu com PowerPoint projetado no telão, 20 pessoas lá assistindo, eu em bom portunhol tentando explicar para eles como funcionava o gerenciamento de memória de alta velocidade do servidor principal. E o pessoal assim, babando lá, escutando a minha apresentação. E aí meu amigo viu isso daí, falou, melhor vocês prestarem atenção porque o Claudinei é bom de previsão. E ele fez um trocadilho, uma brincadeira, porque o software que eu estava usando era para fazer previsão de uso de recurso de computador. Então, porcentagem de uso de processador, tempo de utilização de robô para montar cartucho magnético, ocupação de área em disco, uma série de coisas. Para a partir daquilo você projetar quando que seria necessário fazer upgrade de equipamentos e aí evitar ter demanda reprimida no trabalho do banco e não gastar muito de uma vez, fazer isso planejado. Aí o pessoal olhou assim para mim, previsão. Aí meu amigo falou, Claudinei faz previsão astrológica também. Aí o pessoal que estava dormindo, astrológica? E tinha uma moça lá que era mais impulsiva, olhou para mim, né? Imagina eu lá com roupa social apresentando um negócio extremamente técnico. Ela olhou para mim assim e falou, ele? Não creio. Chamou para a briga, né? O laptop que eu estava usando para fazer a apresentação é o mesmo que eu tinha o software de astrologia. Eu parei a apresentação da parte técnica, projetei lá o software, perguntei para ela data, hora e local de nascimento, ela deu, comecei a analisar. Então, com o básico que eu sabia lá, que já dava para funcionar bem. Ascendente, lua e sol. Falei um pouco lá, ela foi regalando os olhos, sou eu! Cara, acabou a apresentação aquela tarde. Eu fiquei o resto da tarde fazendo leitura para o pessoal ali. Então, uma tarde de leitura de mapa astrológico me rendeu mais ibope no banco do que 4 semanas de trabalho técnico assim completo, super especializado. E ali, em frente das pessoas, fazendo o atendimento, eu vi que falei, cara, não é que eu já consigo dar conta do recado? Meu amigo que estava junto, comentou com outras pessoas, começou a circular aqui, Claudinei lê mapa. E aí o pessoal começou a me procurar para ler mapa. Eu falei, mas cara, peraí, eu estou fazendo o básico da escola, eu sei um pouco tal, mas não. Eu conheço o teu trabalho de informática. Se você faz igual com astrologia, eu quero que você leia meu mapa. E comecei a atender. Então, vamos dizer assim, a minha atuação estava quase em cima aqui, né? No total era informática.
começou a subir com reiki, com florais, aí com astrologia eu comecei a fazer isso, comecei a deixar a informática e atuar mais com astrologia. Fiz a formação básica na Gaia, que eram 6 semestres, tinha que fazer sequencialmente, depois completava o básico, aí tinha um monte de especializações, acho que tinha 18 matérias de especialização. Como eu já tinha cumprido o básico, aí eu comecei a fazer 3, 4 matérias por semestre. Eu só faltava acampar na escola, ficava todo dia lá, ia atrás do que os professores passavam, lia livro, porque quando eu comecei, eu não sabia nem quais eram os 12 signos. Então, tudo que o professor falava, eu anotava. Falava que o livro era bom, eu pegava e estudava. E depois de um tempo, teve massa crítica para eu entender as coisas, entender aquilo que eu estava fazendo e como aplicar aquilo de maneira que funcionasse. Então, eu passei de um desconfiado, né, um incrédulo em relação à astrologia, justamente por ignorância, para uma pessoa que conseguia ter aplicação de astrologia em várias áreas. E, por fim, eu acabei indo para essa área de astrologia clássica ou tradicional e astrologia horária, justamente porque os meus 2 professores na Gaia, um, Célio Barros, ele saiu do Brasil, foi para a Noruega, o outro, Antônio Brito, ele voltou para Fortaleza, que ele era de lá, e não tinha ninguém para dar a matéria. Antes de ir embora, o Brito me recomendou para o dono da escola, que é o mesmo que tinha gostado do meu trabalho de pesquisa e publicou lá, como aquele lá, a polaridade complementar dos planetas. Aí chegou para mim e falou: Claudinei, você dá aula? Falei: dou, quando que é para começar? Comecei a dar aula também. Então eu estava atendendo, comecei a dar aula na escola, depois passei a dar aula também particular, e larguei de vez a informática. Acabei me aposentando depois de um tempo, e hoje eu estou aí basicamente só com astrologia. Eu moro numa área rural, moro num sítio, então trabalho no sítio, e o que eu faço de atividade profissional é isso, é curso, atendimento, e foi desse jeito aí que eu passei então, de uma pessoa totalmente desconfiada da astrologia para alguém que entende, sabe do valor daquilo lá, e estou procurando sempre levantar mais informação para oferecer, né, os recursos, né, para as pessoas poderem então lidar com as dificuldades, lidar com os problemas. Não vou falar nada, que a minha história é exatamente igual. Eu entrei na fazer o curso de astrologia da Rosa Cruz para tirar sarro do pessoal. Você preparou uma apresentação para a gente, que acho que é mais fácil, então fica à vontade, a casa é sua. Tem algumas coisas aqui para falar que, como eu não sei o quanto de astrologia o pessoal que está assistindo conhece, então eu gosto de dar uma contextualização para a gente entender o que é essa tal de astrologia. Aqui nesse slide, bom, vamos lá, primeira coisa, hoje a gente pode dizer que nós temos 3 grandes vertentes de astrologia no mundo, uma que é praticada na China, uma praticada na Índia e outra que é praticada aqui no Ocidente. Essa que nós praticamos aqui no Ocidente, ela, em termos de registro escrito, ela tem cerca de 5 milênios, então por volta do 3º milênio antes de Jesus, a gente tem os primeiros registros lá na Suméria, e a Suméria foi assim, foi uma explosão, né, de cultura, de conhecimento de coisas que aparentemente não tinham antes, ou eram muito precárias antes, e entre isso daí veio a escrita, com a escrita registraram muitas coisas, e lá estão registros de coisas que são base da astrologia. Então, cerca de 3 milênios antes de Jesus, na região da Suméria, a gente tem o surgimento do que viria a se desenvolver e ganhar esse formato que a gente conhece como astrologia. Com a sucessão lá do poder dominante na região, então, dos sumérios, depois teve os acádios, os assírios, etc., a área de influência desses povos foi se expandindo e eles foram levando o conhecimento, né, a cultura dos conquistados, né, de quem veio antes deles. Então, por volta da metade do 2º milênio antes de Jesus, os assírios conquistaram essa área verde mais clara, então pegaram aqui, que a gente chamaria hoje de Oriente Próximo e Oriente Médio, e chegaram até o Egito. Então, por dominarem a força e imporem sua cultura, eles levaram muita coisa, inclusive fundamentos astrológicos para a região do Egito, se mesclou com a cultura egípcia, alguma coisa que os egípcios já faziam também, que a gente poderia considerar como astrologia, e foi aqui, no Egito, que os gregos que vieram então
aí por volta do século V a.C., né, também numa efervescência de cultura, eles tomaram contato com muitas coisas do Egito e com coisas ligadas à astrologia. Só que os gregos pegaram isso e adaptaram ao movimento que eles estavam criando lá com geometria / matemática, filosofia, cosmologia, e deram um formato da astrologia que a gente conhece até hoje. Então, isso aí que a gente utiliza de planeta, signo, casa, partes ou lotes árabes, como a gente chama, isso daí data já de 25 séculos. E como é que isso daí foi se espalhar? No século IV a.C., o Alex o Grande, Alexandre o Grande, ele sucedeu o pai que foi assassinado e ele conquistou uma boa parte do mundo conhecido. Então a gente tem aqui a Europa, na questão aqui do Mediterrâneo, indo um pouco mais para lá, pegando o norte da África, Oriente Próximo, Oriente Médio, chegou até o que era o Hindustão, que hoje é uma parte do Paquistão, é o Paquistão e uma parte da Índia. O que teve de interessante com esse processo do Alexandre é que, como ele foi educado pelo Aristóteles, que foi discípulo do Platão, que por sua vez foi discípulo do Sócrates, o Alexandre mudou o esquema que o pai dele fazia, que os outros guerreiros faziam. Normalmente eles conquistavam um lugar, destruíam tudo. O Alexandre, ele conquistava, impunha a cultura, então ele levava vários, a gente chamaria de intelectuais, fundou cidades, etc., para difundir a cultura grega, na cultura helena, na qual ele foi criado, e mantinha um governo local, não destruía, mas cobrava impostos. Com isso daí ele conquistou uma área enorme e fundou um monte de cidades. Tem várias Alexandrias fundadas no passado e cidades que já estavam estabelecidas receberam também essa cultura, inclusive com astrologia. Então isso chegou até a Índia. Quem conhece um pouco da astrologia praticada na Índia vai ver que tem muita coisa semelhante à astrologia antiga, isso, entre o que tem até hoje lá e o que era praticado até o século XIX aqui no Ocidente. Então, difundiu a astrologia para vários lugares. Isso daí, esse formato de astrologia, é o que a gente usou até o século XVII, do século XVII até o século XIX, ele fica meio que hibernando, porque no século XVII a astrologia toma um golpe muito forte. A igreja, que já perseguia a astrologia há séculos, continua perseguindo. A então nascente ciência renega qualquer coisa que possa estar ligada ao que eles acham que é superstição, que não é comprovável, que não pode pesar, medir. A astrologia entrava nessa categoria. E por causa das insurreições lá, das disputas por poder, principalmente na Inglaterra, na França e na Alemanha, qualquer um que pudesse fazer alguma alegação que fosse contrária ao governo era preso, e nisso daí estavam os astrólogos. Por exemplo, na Guerra Civil que teve na Inglaterra no século XVII, tinha astrólogos a favor do rei, do Charles I, e astrólogos a favor dos oposicionistas lá, liderados pelo Oliver Cromwell. Então tinha uma guerra de narrativa dos astrólogos, de adivinhos, etc. Então, o que os governos fizeram? É astrólogo, prende ou mata. A igreja perseguia, a ciência renegava, então a astrologia ficou hibernando em diversas sociedades que se dedicavam ao estudo do que na Europa, na época, se chamava de ocultismo. A gente hoje diria que é esoterismo. A astrologia volta a surgir só no final do século XIX, começo do século XX, graças à abertura que teve com a sociedade teosófica, surgimento do espiritismo, o aparecimento, né, dos fundamentos lá da psicologia, só que aparece uma astrologia assim mais, vamos dizer assim, mais light. Então, principalmente o Alan Lee, que foi um dos principais divulgadores, ele era parte da teosofia, ele pega aquelas coisas mais complicadas da astrologia e deixa de lado. Então a gente tem uma astrologia que ela ressurge, muito ligada a esoterismo e a psicologia, começa a ganhar popularidade principalmente a partir da década de 30, quando os astrólogos publicam o que seria o mapa, não seria nem um mapa natal, seria a análise astrológica da princesa Margaret, na Inglaterra, e eles levam em consideração apenas o Sol no momento do nascimento, ou seja, no aniversário dela. Aquilo ali fez sucesso e virou o padrão dali em diante, ou seja, olhar para o mapa de uma pessoa e pensar só no que representa o Sol naquele mapa, quando você tem vários outros planetas também. Esse foi o formato que ficou e que se popularizou. Então hoje praticamente todo mundo sabe qual é o seu signo e o pessoal brinca, signo tal é chorão,
O outro é preguiçoso, aquele lá é briguento. Na verdade, isso é uma super simplificação, mas uma simplificação tão grande que acabam virando estereótipos. Às vezes a pessoa, por ignorar que tem mais coisa, fica nisso daí. Às vezes a pessoa fica confortável com esse estereótipo e aí não sabe que existe muito mais coisa, como astrologia horária, astrologia mundana, astrologia eletiva. O pessoal acha que a astrologia, então, é só essa questão do horóscopo, do mapa, né, com relação ao Sol no dia do seu nascimento. Uma pausa para eu molhar a garganta, que eu me entusiasmei e falei bastante. E se tiver alguma pergunta, passa aí antes que eu continue a falar. Thiago estava com uma pergunta? Eu tinha, mas ficou um pouco fora agora, porque era sobre a formação, mas se quiser falar a respeito, eu queria perguntar assim, você enxerga que a sua origem assim nas ciências exatas diferencia o seu trabalho assim de outros astrólogos? Você acha que teve um impacto na sua abordagem? Sim, eu tenho certeza. Porque por vir da parte de exatas, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de uma explicação, vamos dizer assim, de uma teoria bem estruturada que faça sentido e preciso da coisa funcionando. A astrologia, ela me conquistou naquela leitura de mapa que o dono da escola fez para mim. Ele mostrou o negócio funcionando. Falei, cara, isso funciona. Então eu quero saber como é que chega nisso. Então, esse é o perfil que eu tinha, né, quando eu atuava em informática, que eu tenho que entregar alguma coisa funcionando lá no computador. Não adianta eu só chegar lá, fazer um discurso bonito e depois não funcionar. Eu tenho que ter um discurso coerente para poder então vender o sistema, o projeto, aquilo que eu estou fazendo, e aquilo tem que dar resultado. Então isso daí me ajudou sim a não entrar em alguns exageros que às vezes eu vejo o pessoal achar que tudo é mágico e a astrologia explica tudo. Muitas vezes é mágico, muitas vezes explica, mas nem tudo é mágico e nem tudo é explicado pela astrologia. Então, manter os pés no chão para chegar num resultado palpável. Então, isso daí com certeza me ajudou. E aquelas coisas curiosas, né? Conforme eu fui estudando e aprendendo mais, eu descobri que indicadores para você trabalhar com exatas, que é o caso de informática, são exatamente os mesmos para você trabalhar bem com astrologia. O indicador é o mesmo. Quando eu descobri isso daí, falei, cara, então, tranquilo, não estou inventando moda. Eu estou usando o meu potencial, só que agora aplicado numa outra coisa. A gente chegou a entrevistar o Adrian Ross Duncan, que é um dos criadores do WoW, e ele também tem uma abordagem extremamente cética. Ele era engenheiro de software, de planejamento e tal, e aí ele teve um vislumbre na Índia dos planetas, tal, e ele depois fez os softwares, um dos mais famosos que tem, né? E ele contou a história, é muito parecida até com a sua. Eu acho que de várias pessoas que começaram assim, que tem esse pensamento cético. Se você pensar que o Isaac Newton dedicou anos da vida dele para estudar astrologia, se fosse uma baboseira, ele ia ter olhado e falado, isso é uma besteira. Que foi a minha primeira visão. Eu falei assim, isso é uma idiotice. O Newton estudou astrologia, alquimia, e é o Newton, cara. Quem somos nós, né, pra... Exato. Vou voltar então, ali. É muito legal, né, quando você percebe isso daí, que tem coisas que você não consegue explicar. Então, geralmente as pessoas elas acabam tomando um de dois caminhos. Ou ignora aquilo e continua falando mal, ou então vai atrás para investigar, para entender por que aquele negócio está funcionando, se pelo que ela sabia não deveria funcionar. E quase sempre a pessoa que vai investigar descobre que ela não sabia, não conhecia ainda várias coisas. Então é muito bom isso daí. Bom, voltando então ao nosso tour espaço-temporal aí pela astrologia, então foi desse jeito que a astrologia chegou até a gente hoje. Mas como é que começou a astrologia? Como é que 5.000 anos atrás os caras usavam a astrologia? O soberano lá na Suméria, ele tinha uma série de serviçais, né, de pessoas para trabalhar para ele. E ele tinha um punhado de gente que era para tentar entender qual era a vontade dos deuses. Para isso daí, então, ele tinha o pessoal que lia entranha de animais, então animal sacrificado conforme um ritual, tirava-se geralmente o fígado e era feita a leitura do fígado.
outros que viam o padrão de voo das aves, ou os desenhos que formavam o azeite quando era vertido na água, tudo isso aí dentro, né, de rituais apropriados, tá? E tinha o pessoal que ficava olhando para o céu. Então esses daí são os antepassados dos astrólogos. É um pessoal que olhava para o céu e via como que estavam as coisas. Nessa época eles viam inclusive fenômenos atmosféricos. E com base nisso daí, esses serviçais todos do soberano traziam informações. O soberano, então, fazia as escolhas, o que ele pretendia fazer. Se era uma boa época para tentar invadir a cidade vizinha ou não, se tinha risco de ter seca, ia faltar comida, ia ter problema interno. E imagina o seguinte, você faz uma análise lá, uma previsão. O soberano toma uma decisão em cima daquilo lá e a tua análise foi errada. Você, como a pessoa encarregada, né, de ler os sinais, você provavelmente já perdeu seu sustento, já que você trabalhava para o rei. Se o rei não te quer, provavelmente ninguém vai querer mais. É possível que perdesse a liberdade, fosse preso por ter feito algo que deu muito errado, e muitas vezes perdia a cabeça também. Então, o que foi ficando, o que foi sendo filtrado, seleção natural, vamos dizer assim, era o que funcionava. Então, correlação entre observações do que está no céu e o que acontecia na Terra, que formam a base verificável da astrologia, o que foi sendo passado década após década, depois século após século, era o que funcionava. E os caras registravam. Então, com o passar dos séculos, eles começaram a ter literalmente um banco de dados para, por exemplo, quando aquela luzinha vermelha está naquela constelação ali, está naquele lugar no céu, o pessoal aqui está resmungão, está bravo, mas não sai no tapa. Mas quando ela entra naquele outro lugar, quase sempre o pessoal sai se matando. Então começou a ter esse referencial para o astrólogo trabalhar, para dar melhores instruções para o rei. E assim, por mais ou menos 1.500 anos, a astrologia era com esse objetivo. É o que hoje a gente chama de astrologia mundial ou mundana. É uma astrologia para falar de coisas para o mundo, que no caso se restringia à área onde estavam aquelas pessoas, e para o reino. Não existia essa astrologia como a gente conhece hoje, astrologia natal ou astrologia voltada para a pessoa. E depois de muito tempo, o pessoal se tocou que, cara, a gente está fazendo previsão para o mundo, mas se acontece alguma coisa com o rei, impacta direto o que está acontecendo aqui. Começaram a fazer o mapa do rei. Começa então a astrologia natal, a astrologia voltada para as pessoas. Primeiro para o rei, depois para a família real, e aí todo poderoso que pudesse exercer sua pressão queria ter um mapa também para saber dele e dos seus herdeiros. Então a gente tem esse processo caminhando até uns 24 séculos atrás. Aí com os gregos eles colocam mais uma coisa na parada. Eles colocam algo que a gente chama de astrologia catárquica, de catarque, que seria início, o começo de alguma coisa. Essa astrologia catárquica, ela engloba a astrologia eletiva e a astrologia horária. A astrologia eletiva é escolher o melhor momento, ou o menos ruim, porque é muito difícil você achar o céu todo a teu favor, para você fazer alguma coisa. Por exemplo, para colher uma planta, para usar numa determinada aplicação, para você fazer o lançamento de um site, para você divulgar o seu negócio, para você fazer uma cirurgia. Então a astrologia eletiva, ela tem esse objetivo, ver dentre as datas e horários que você tem em vista, qual que é a mais adequada para aquilo que você está querendo. E a astrologia horária é que é a coisa mais doida que eu ouvi falar antes de estudar, e quando eu vi funcionando, eu fiquei assim, meio maravilhado e meio abestalhado. A astrologia horária é uma astrologia para responder perguntas, uma pergunta específica, pontual, sobre uma determinada coisa no determinado momento. Então você faz a pergunta, tem um mapa que a gente pode colocar aqui na sequência, por exemplo, onde está o carregador de celular? Então, na época eu já tinha feito astrologia horária na Gaia, estava começando a praticar, sumiu o carregador de celular da minha esposa. A gente procurou nos lugares mais prováveis, nos mais improváveis também, não achava. Como eu já tinha encontrado o livro, tinha encontrado umas outras coisas, ela me falou, por que você não faz uma pergunta aí na astrologia para ver onde está? Eu fiz a pergunta e encontramos o carregador que estava sumido há 4 semanas. Como é que é essa tal de astrologia horária?
Primeiro, mais um pouco de contextualização para o pessoal que não conhece, em termos da familiaridade com a astrologia. Opa! Cliquei onde não devia, voltou. Obrigado, gente. Quando a gente fala do mapa da pessoa, normalmente a gente olha só o Sol, o signo onde o Sol está. Por isso a gente fala que alguém é de Escorpião, de Câncer, etc. Mas na verdade a gente tem o Sol, a Lua, 5 planetas clássicos, que são os planetas que eram vistos a olho nu, mais Urano, Netuno e Plutão. Eles estão distribuídos pelos 12 signos do zodíaco e estão distribuídos em 12 áreas. Né? A gente divide, quando projeta o céu para a Terra, a gente divide esse zodíaco, essa projeção do zodíaco, em 12 áreas que representam assuntos, temas da vida. Então eu tenho a combinação de planeta, signo e casa. Tenho também o fato do planeta estar no signo dá a ele determinadas qualidades. E dessa combinação toda eu começo a extrair informação. Então esse daqui é o mapa de quê? Do instante em que eu entendi a pergunta que estava sendo feita. Todo mapa basicamente é um mapa de nascimento. Para falar sobre o Brasil, eu olho o mapa do Brasil e como está o céu do momento se aplicando sobre o Brasil. Qual que é o mapa do Brasil? A maior parte dos astrólogos usa o mapa da Declaração da Independência. Então ali, essa é uma aplicação de astrologia mundial ou mundana, eu uso o mapa do país. Eu quero saber para o mundo. Vou usar o mapa do ingresso do Sol em Áries. Então é praticamente quando está nascendo o ano novo astrológico. Eu vou fazer um mapa eletivo. Então, eu vou fazer um mapa do nascimento de um evento. Qual que é o evento? Acolher determinada planta. É lançar um site. Então, o mapa do nascimento do evento. E a astrologia horária é o mapa do nascimento de uma pergunta. A pergunta nasce quando o astrólogo entende o que o seu cliente está querendo exatamente. Aí o astrólogo confirma, é tal coisa? É assim, assim, assado? É. Então, o astrólogo faz o mapa daquele instante. E analisando o mapa daquele instante, nesse exemplo aqui é do instante que eu tive claramente o que estava envolvido na procura do carregador de celular, aí eu vou analisar o mapa para ver qual é a resposta que o céu está dando. E aí, primeira coisa que alguém pode perguntar, mas espera aí, qual que é o fundamento disso? O fundamento disso vem de 25 séculos atrás, dos gregos. Tá, e os gregos sabiam que 25 séculos depois existia um troço chamado celular, que ia precisar de um carregador para ter algo que significa? Não. E aí que entra a necessidade de um estudo aprofundado da astrologia. Entender o que é o planeta, o que é o signo, o que é a casa, o que são as dignidades e como que isso daí está combinado, por exemplo, nesse mapa aqui. A partir disso, a gente vai escolher o que representa melhor o carregador de celular neste mapa. Nesse caso aqui, foi o planeta Mercúrio. Então, tem uma série de considerações técnicas, não vou ficar colocando aqui. Para quem conhece é interessante, para quem não conhece vai ficar perdido, mas basicamente Mercúrio representa o que eu estou procurando nesse mapa aqui. E aí eu vou analisar a casa que ele está, o signo que ele está, as dignidades que ele tem, para a partir disso eu traduzir qual é a resposta. A resposta disso daqui é que o carregador de celular estava no chão, fora da vista, próximo de nós, nós estávamos no escritório, no nosso apartamento, né, que nós trabalhávamos na época. Então, ele estava no mesmo cômodo que nós, no chão, fora da vista, provavelmente atrás de alguma coisa. E ele estava embaixo da bancada de computador da minha esposa, espetado atrás do no-break, encostado na parede. Você fala, pô, mas é fácil assim? Não. Tem alguns mapas que são didáticos, eles dão a resposta clara. Tem alguns que você troca socos e pontapés com o mapa e você tem uma vaga ideia do que pode ser. Então, a astrologia horária, ela, quando funciona, ela parece mágica. Tem alguns instantes que você fica olhando para o mapa olha para você. Isso daí é ótimo, porque te ajuda a manter com os pés no chão. Não achar que, putz, eu acertei 10 perguntas horárias. Eu sou bom, eu sei tudo. Não. Você está sempre aprendendo e sempre sujeito a errar. Mas, basicamente, isso é astrologia horária, ou seja, o mapa da hora em que você, astrólogo, entendeu o que está sendo perguntado, aí você vai, então, tentar identificar o que é isso no mapa. E, além de ter bem definidos, né, os fundamentos de astrologia, tem um desafio adicional. A astrologia horária, ela trabalha com o Sol, a Lua e os 5 planetas clássicos, os 5 planetas visíveis a olho nu.
Então, aquilo que a gente vai procurar, vai examinar, tem que ser traduzido para um desses 7 elementos aí, desses 7 componentes. Então, esse daí é o grande desafio para o astrólogo. O que é que eu estou procurando que vai ganhar a melhor representação nesse mapa para eu poder fazer, então, a identificação e tirar uma resposta. E a astrologia horária, nesse quesito, ela realmente é um oráculo, e aí tem algumas coisas, né, que nos cursos eu falo para o pessoal. Tem gente que ficou com o pé atrás, quando eu dei explicação, acabou nem fazendo o curso. Você está sendo, basicamente, um intermediário entre, que eu considero que é o fluxo da vida, e a pessoa que está querendo saber alguma coisa. A impressão que eu tenho é que há várias coisas em movimento, né, que eu chamo de o fluxo da vida, e quando a gente usa, por exemplo, tarô, baralho cigano, astrologia, a gente tem vislumbres de como esses fluxos estão caminhando. E a partir desse vislumbre, a gente tenta ver qual que é a probabilidade maior de convergência nisso para ter alguma coisa. E quando a gente faz isso daí, nem sempre a resposta é o que o cliente quer ou o que a gente quer. Então, a pessoa que vai procurar astrologia horária querendo uma solução, nem sempre vai ter solução. Vai ter uma resposta e a resposta pode não ser aquela que ela quer. E tem outras coisas também que, às vezes, o astrólogo conhece a pessoa, tem afinidade ou tem uma empatia, quer dar uma resposta simpática. Só que o mapa está falando exatamente o contrário. O astrólogo tem que ter honestidade e bancar a resposta ruim, a notícia desagradável que ele vai dar para a pessoa. Mais uma pausa para a garganta. Aproveitem para perguntas e considerações, por favor. Vou fazer mais uma perguntinha aqui, então. Opa. Você comentou que na astrologia horária a gente precisa, se eu entendi bem, identificar a pergunta dentro de um dos planetas clássicos, correto? Foi Correto. Isso mesmo? Isso. Quando você faz isso, você usa uma aproximação direta assim, e clássica com o que a gente sabe de astrologia, por exemplo, uma coisa ligada aos estudos seria Mercúrio, uma coisa ligada ao trabalho seria Marte, coisa assim. Ou você vai mais fundo e faz alguma relação com Cabala, com, por exemplo, esse aqui é um animal solar, esse aqui é uma cor venusiana. Como é que você chega lá? Então, a relação é direto com o simbolismo dos componentes astrológicos. Então, pegando o exemplo que você falou, alguma coisa relacionada a estudo, se for estudo para aplicação cotidiana, que a gente chamaria de um estudo ordinário, por exemplo, você quer fazer um curso de especialização em Excel, quer codificar macros, etc., embora seja super especializado, isso daí entra na categoria de um conhecimento ordinário. Isso seria o Mercúrio, ou a casa 3 do mapa. Você quer estudar Cabala, como você falou. Isso daí é um conhecimento extraordinário, seria a casa 9. Em alguns casos, poderia ser Júpiter, mas começaria com a casa 9. Então, o regente do signo na cúspide da casa 9 vai dar indicação sobre isso daí. Então, a gente parte dessa especificidade. E também, o contexto, né, em que está acontecendo aquilo é fundamental. Uma coisa muito comum que o pessoal pergunta, devo mudar de emprego? Bom, primeira coisa, como astrólogo eu não falo nem que deve nem que não deve, eu falo o que está envolvido naquilo ali. Por quê? Primeiro eu preciso saber, por que você quer mudar de emprego? Você está com um chefe tóxico e você quer sair de lá, você gasta 2 horas para ir, 2 para voltar, você quer trabalhar num lugar mais perto, você quer só trabalhar num lugar que te pague mais, você quer mudar de emprego porque o que você tem em vista tem a pessoa de quem você gosta, você quer ficar junto dela. Então, saber tudo isso daí para então fazer a pergunta e analisar o que vai estar ligado a cada uma dessas coisas. Pode ser, por exemplo, que a resposta seja legal. Você vai gastar muito menos tempo no trânsito, mas você vai pegar um ambiente de trabalho muito, muito chato, muito tedioso. Ou, beleza, você se livrou do chefe tóxico, só que o próximo vai ser tão ruim quanto o anterior. Então, ter essa clareza sobre o que a pessoa está querendo. Então, a gente dá a informação e nunca a decisão. Você informa. Aí a pessoa, sabendo daquilo, ela faz a escolha dela. Senão, corre o risco de você virar um guru, a pessoa não fazer nada sem te consultar, e o pior de tudo, vai chegar uma hora que você vai errar.
e quando errar, a culpa é sua. Ele te seguiu cegamente. Você errou, toda a culpa do mundo é sua. Então, isso é uma armadilha que é bom estar atento para não cair nela. O pessoal estava perguntando se você puder dar algum exemplo, por exemplo, rapidinho, um outro exemplo, e contar uns causos assim, a respeito da Lua, de Mercúrio, de Vênus, de Marte, de cada planeta. Então, algum cliente seu que fez alguma pergunta da Lua e como é que você resolveu, qual que era a ideia, só para o pessoal ter uma noção de causos, assim, de como é que funciona, porque a curiosidade maior, assim, a parte de cálculo, eu sei que é mega complexa, a gente não vai entrar aqui hoje, porque eu imagino que você tem que pegar os ângulos, os ascendentes e tal, mas eu acho que seria legal algumas histórias para o pessoal entender qual é o princípio que faz a astrologia funcionar, a horária. Perfeito. Bom, para que a gente pode usar a astrologia horária? A princípio, seria para responder qualquer pergunta, mas tem os mas. Uma coisa que foi enfatizada em alguns livros que eu li, inclusive um de astrologia indiana, sobre astrologia horária, ele fala isso, e eu estou concluindo agora um curso com o John Frawley, um astrólogo inglês que, na minha opinião, é a maior referência, a melhor cara de astrologia horária no mundo hoje. Ele fala que para a astrologia horária funcionar, como em qualquer outro oráculo, tem que haver um interesse verdadeiro na pergunta feita, e não fazer simplesmente para testar. Com a formação em exatas, isso daí me deixava assim desconfortável. Na prática, até agora, isso tem funcionado. Então, eu estou colocando aquilo na caixinha das coisas que eu ainda não sei direito como funcionam, mas funcionam. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é estar ciente que esse conhecimento que a gente tem hoje, ele foi acumulado ao longo de 25 séculos e ele foi voltado para muita coisa prática. Então, tem algumas coisas que não são cobertas por esse escopo. Por exemplo, teve uma vez que, num curso, numa turma particular, uma aluna me perguntou como que ela descobria se o avô dela já tinha reencarnado, fazendo uma pergunta horária. Minha resposta foi, não tenho a menor ideia. Não tem nada nos textos desses 25 séculos abordando esse tipo de coisa, e eu não sei como fazer uma extrapolação para esse tipo de coisa. Então, a princípio, a horária responde qualquer pergunta que esteja dentro desse desenvolvimento, né, de 2,5 milênios e que haja um interesse real. No caso, havia interesse real da pessoa, só que, cara, não tem nem por onde começar isso daí, não tem referência a isso. Então, não dá para aplicar. No que eu apliquei? Então, aquele mapa que foi colocado lá para exemplificar, procurar coisas perdidas, então, o carregador de celular, controle da TV. Uma vez um aluno tinha perdido as cartas lá, que pegou na entrada do prédio, deu um vento, as cartas saíram voando, não encontrou algumas, fez pergunta horária, deu para descobrir onde que estava. Então, encontrar coisas perdidas. Questões de trabalho. Então, vários casos aí de pessoas perguntando sobre mudança de trabalho, outro que ia perder o emprego. Deu para fazer uma leitura do que tendia a acontecer para a pessoa, então, atuar em cima daquilo lá. Questões ligadas à saúde, e aí entra aquilo que eu comentei, né, vamos dizer assim, do compromisso do oraculista em passar a informação verdadeira. Na época da pandemia, eu já tinha mudado de São Paulo, estava morando no interior, eu fiquei sabendo que uma amiga minha tinha sido internada com Covid. O pessoal lá do grupo de amigos avisou. Conheci a pessoa saudável, se cuidava. Ela falou, beleza, vai tirar de letra. Vou até fazer uma pergunta horária para dar uma boa notícia para o marido dela e para o pessoal. Fiz a astrologia horária e fiquei de cabelo em pé, porque a probabilidade muito grande é que desse muito ruim. Então, fiquei quieto, não comentei nada, e infelizmente, depois inclusive do período que dava para estimar pela pergunta, ela desencarnou. Teve uma outra amiga que avisou que ia fazer uma cirurgia no cérebro, né? Ia retirar um tumor benigno, mas, cara, é uma cirurgia no cérebro. Fiz a pergunta também para saber como que iam ser as coisas. Felizmente, deu uma resposta boa. Falei para ela, eu já tinha feito o mapa dela também no ano anterior. Ela ficou animada, ficou mais confiante. E tanto que ela mandou mensagem de texto quando ela estava indo para a sala de cirurgia. Tipo, 12 horas depois, ela acordou da anestesia, mandou mensagem, disse que estava legal. No dia seguinte, saiu da UTI. Mais um dia, saiu do hospital, sem sequela, sem nada.
Então, questões ligadas à saúde, dá para perguntar também, mas sempre tenha esse cuidado. Você tem que ver a resposta e ser fiel a ela. Felizmente, eu não tinha, no caso da pessoa que pegou Covid, eu não tinha anunciado lá, vou só conferir na astrologia. Eu pensei comigo e fui testar primeiro, porque senão se o pessoal perguntasse, eu ia ter que dar a notícia ruim já com antecedência para eles, que provavelmente a coisa não ia ser legal. Que mais? Para eleições, eleição de 2018 eu fiz, bateu. Eleição de meio de mandato do Trump, do primeiro mandato do Trump, quando tem eleição para a Câmara dos Comuns e para o Senado, eu fiz, bateu. Eleição do Macron com a Le Pen no ano passado, eu fiz. Então, para eleições funciona. Para adquirir imóveis, veículos, funciona. Eu testei uma coisa que aí também não tinha referência, então tentei extrapolar, isso daí funcionou. Quando teve o lançamento do foguete da SpaceX, a nave Crew Dragon, foi a primeira que chegou na estação espacial, lançada por uma empresa particular, eu estava curioso sobre o lançamento, estava acompanhando, fiz a pergunta, bateu também. Então, dá para aplicar em muitas coisas. E aí, qual que é a função, como vocês perguntaram, dos planetas? O Sol, geralmente, ele tem o significado de estar associado a ouro, a realeza, a governante do país, e o planeta, que é o regente do signo na cúspide da casa 10, vai estar ligado a isso também. Então, conforme o mapa, eu vou escolher um ou outro. A Lua vai estar ligado à questão emocional, geralmente representa quem faz a pergunta no seu aspecto emocional, dependendo do caso, ela vai ganhar outros significados. Geralmente ela representa a prata também, então se é uma questão sobre investimento, e está se perguntando, compro ouro ou prata? Eu vou olhar o estado do Sol ou da Lua. Mercúrio está ligado a tudo que tem agilidade, que está ligado a processo de comunicação, negociação, raciocínio, aprendizado. Vênus vai estar ligado à questão de relacionamento, ao que está ligado à arte e estética. Marte vai estar ligado ao que se relaciona com energia, com combatividade, com coisas marciais, né? Literalmente marcial no sentido de ter uma estrutura, uma rigidez, uma energia para atacar ou defender. Júpiter está ligado à expansão, e aí é bom a gente estar atento que na astrologia Júpiter é chamado de o grande benéfico. A princípio ele é bom, mas o papel principal é expandir. Se ele pega alguma coisa que é negativa, por exemplo, você está com um tumor e cai um Júpiter em cima, ele vai expandir o tumor. Então Júpiter, a princípio, ele expande e favorece, mas tem que ver o contexto. E Saturno está associado ao que é antigo, ao que é duro, rígido, e à restrição e contração. Então esses são os papéis principais deles, aí conforme a situação tem associação. Por exemplo, Saturno está associado a tudo que está debaixo da terra, a catacumbas, minas, locais abandonados, chumbo. Então, dependendo da pergunta, a gente pega uma característica dessa. E conforme o signo onde cai o planeta, a gente pega características do signo e junta com a característica do planeta para dar uma definição maior. Por exemplo, signo de Leão. Pela abordagem moderna, a gente está acostumado a ver, não, Leão é dramático, gosta de aparecer, quando está bem é generoso, quando está mal é autoritário. Nos fundamentos da astrologia que embasam a astrologia horária, Leão é quente, seco, de fogo, diurno, masculino, estéril, não humano, bestial, feral e de voz média. Fala, hã? Pois é. Aí você faz combinação disso com o planeta que você estiver examinando para aquela pergunta e vê naquele contexto o que faz sentido disso daí para procurar qual é a resposta que se aplica ali. Então, falando exatez, astrologia, principalmente a horária, basicamente é você fazer uma análise combinatória de tudo que está disponível ali no mapa, que vai atender melhor o contexto que você está trabalhando. Então, dá para fazer por força bruta, você pensar em todas as combinações, ou com a prática você vai entendendo, você vai fluindo junto com o mapa, você chega mais rápido onde pode ser a melhor resposta ali. Que é mais ou menos o que o pessoal faz no tarô, né? Como você falou, ele te dá o fluxo dessa energia, né? A gente gosta, como a gente vem de ordem iniciática, a gente chama de luz astral, como Eliphas Levi coloca, que é mais ou menos tipo o devir da coisa, né?
Isso. E eu achei fantástico da Horária. Eu sou ruim demais nisso. A Priscila que adora esse negócio. E ela já achou, tipo, para uma amiga dela, dinheiro perdido, que ela foi dar, não sei o quê, aí falou que estava com uma mulher jovem e com uma mais velha, no negócio da de lua. E aí foram olhar, a empregada tinha roubado o dinheiro da mulher. Então deu caso de polícia, deu todas as coisas. Eu fiquei assustado e falei assim, mano, mas é muito louco, né? Eu adoro eletiva. Eu sou fanzaço de eletiva. A gente usa para tudo que é projeto, tudo que é evento e todos os processos. E eu entendia desse jeito que você falou mesmo, que é o fluxo das coisas acontecendo. Então não tem por que ser diferente, né? É a nossa dificuldade de interpretar o mapa. Eu até acredito que aquela pergunta de reencarnação estava a resposta e estava ali no mapa. A gente só não tem a capacidade para entender Sim. o que está acontecendo ainda, né? Exato. Eu acho que é bem por aí. Porque, a princípio, daria para ver qualquer coisa pelo mapa, já que a ideia é essa, né? Um vislumbre no fluxo das coisas que estão aí na vida. Como até hoje não tem referência nenhuma disso, cara, eu olho para o mapa, eu não sei por onde começar. Então, poderia fazer várias tentativas. E aí entra uma coisa que é muito importante na astrologia horária. Ela te dá uma resposta. Essa resposta, ou ela funciona, ou ela não funciona. Não tem o pode ser. Ou é ou não é. Deu certo ou não deu certo. No caso aí da reencarnação, eu também não saberia como verificar, se encontrando uma resposta, se aquilo é verdadeiro ou não. Então, por exemplo, se o avô da moça tivesse reencarnado, mas ainda fosse criança, o que a gente ia fazer? Ia levar num lugar, numa casa espírita ou no centro de Umbanda, para ver se alguma entidade conseguia dar orientação, tentar fazer regressão na pessoa. Então, começa a ficar um negócio muito, assim, difícil de você poder parametrizar. Então eu falei, cara, não sei por onde começa, não sei como verificar. Então, uma resposta mais honesta. Não sei. Eu queria te perguntar umas coisas mais por esse viés, porque assim, meu interesse de astrologia horária eletiva veio de terreiro mesmo. Que muitas e muitas vezes eu fiquei de Cambone anos. Uhum. E a entidade gostava de falar assim, mas enfim, tá doença tal, para resolver tal e tal problema, pega uma vela e vai me encruzilhar e acende à meia-noite em ponto do dia tal, na hora... Aí eu pegava, anotava esse negócio e ia fazer o mapa astral da parada. E aí você via que o mapa astral daquilo era exatamente alguma coisa para resolver o problema da pessoa, como se algum cliente seu fosse pedir uma eletiva para vender um carro, por exemplo, ou comprar alguma coisa e tal, e aí você desse esse resultado. E a entidade, sem absolutamente nenhum conhecimento, nenhum mapa astral, nenhum nada, mandava o cara firmar a vela no ponto de astrologia. Né? Sim. E isso para mim foi muito natural, que é uma coisa espiritual. Agora, eu te falando, você estando na Gaia, com o pessoal da ciência, de astrologia, como é que a galera enxerga a astrologia mesmo? Isso é uma curiosidade, acho que você é o primeiro astrólogo de formação que não veio de uma ordem iniciática que a gente entrevista, então eu tenho essa curiosidade. Como é que o pessoal lá fora enxerga, os próprios astrólogos enxergam a astrologia? E como é que eles enxergam a horária, que é mais maluca ainda, né? Porque ela pressupõe um fluxo de alguma coisa não material, né? Sim. Bom, eu conheço bastante astrólogos, então tem o pessoal com essa abordagem aí que vem astrologia clássica ou tradicional. Esse pessoal valoriza muito essa aplicação, principalmente preditiva e para horária. Tem o pessoal com a pegada que a gente chama que é mais psicológica ou então esotérica. Esse pessoal, inclusive, teve alguns, né, que começaram o curso comigo e desistiram. Esse pessoal, eles admiram o resultado que se chega, mas, vamos dizer assim, é como se, ao saber como chegar no resultado, saber a parte técnica que chega ao resultado, isso daí tirasse o encanto. Então, eles preferem não saber. Então, a gente vai encontrar gente dedicada, que vai a fundo nisso daí, quer saber a parte técnica para então entrar nesse fluxo, e tem gente que quer só o resultado, não quer saber pelo trabalho que dá e também talvez por essa perda do encanto. Então, dependendo qual é a linha do pessoal, eles vão ter uma abordagem diferente. Tem, da astrologia, né, as várias vertentes que foram abertas no século XX, tem o pessoal da astrologia esotérica, da astrologia kármica, que
faz uma leitura do mapa completamente diferente disso que a gente faz com a base tradicional. Chegam em alguns resultados, na astrologia kármica, por exemplo, dá uma indicação de possível vida passada que a pessoa teve. É bem interessante, só que aí entra naquilo lá, tá, como é que eu confirmo isso? Putz, vai fazer hipnose, vai fazer regressão, vai achar alguém que consiga ler a tua aura. Então, a forma de validar, ela é um pouco complexa. Eu conheci pessoas, uma delas foi a Nádia Oliveira, que infelizmente ela já deixou o plano físico já há alguns anos. Ela foi minha professora na Gaia de astrologia esotérica, astrologia kármica, de magia astrológica. Ela estudou a astrologia tradicional também, tinha os fundamentos, mas ela tinha uma sensibilidade gigantesca. Então ela navegava por essa parte que a gente diria que é mais espiritual, assim, muito sintonizada, trazia coisas legais. E eu vi pessoas que aprenderam o fundamento técnico disso daí, mas não tem toda essa fluência. Então, tá sempre assim, fica na dúvida, putz, mas será que é, será que não é? Tem gente que gosta dessa abordagem mais espiritual, mesmo que tenha dificuldade de confirmar. Tem gente que fica desconfiado e tem gente que quer ver realmente o negócio testado. Na comunidade de astrólogos que eu tenho contato, você vai encontrar de uma ponta até a outra, com vários no meio. Então, mas basicamente, o sentimento presente entre os que atuam como astrólogos e os que estudam é uma convicção muito forte de que a astrologia funciona. E não é só o signo que a gente vê divulgado por aí de maneira assim muito simplista. É a astrologia mesmo. Você, olhando como a gente viu lá no mapinha, olha planeta, signo, casa, e cada aplicação que você vai fazer vai ter uma leitura diferente. Mas tendo o fundamento, você consegue começar a navegar. Dá para ver a aplicação vocacional. Tem uma parte que mesmo quando a igreja perseguia, ela foi autorizada, que é a astrologia aplicada às condições climáticas, né? A gente chama hoje de astrometeorologia. Para ter ideia de como que ia ficar o tempo, que isso ia afetar plantio, colheita, etc. Eu fiz uns testes uma vez, acertei algumas previsões, isso é uma das coisas que eu quero voltar. E a astrologia para identificar desequilíbrios que afetam a saúde também é importante. Até o século XVII, quem queria ser médico na Europa tinha que saber astrologia. Tinha uma relação direta também entre a astrologia, signo, planetas e plantas, para você fazer tratamento, ver equilíbrio dos 4 elementos, para então prescrever como que seria o tratamento. Então, hoje, não se usa para você dar um tratamento completo, mas, por exemplo, a pessoa está com uma dor de cabeça recorrente que faz um monte de exame e não descobre. Uma pergunta horária, com abordagem voltada para a saúde, você vê o desequilíbrio dos 4 elementos para ver qual que está sendo o causador, qual planeta que está envolvido e qual é o excesso, qual é a falta que está acontecendo lá. Então, isso daí pode ser uma dica para os médicos que estão tratando de maneira convencional para focar a pesquisa e o tratamento. Então, cara, a astrologia é sensacional. Então, realmente é um negócio, é um recurso muito útil, que muitas vezes, por desconhecimento, as pessoas não usam ou até zombam dela. Então, realmente é falta de conhecer mais. E para o pessoal que está assistindo, que o cara fala, putz, legal isso, mas a astrologia horária parece um negócio mais complexo. Por onde que se começa? Se alguém que está assistindo agora a gente fala assim, putz, gostei de astrologia, vou querer aprender essa parada. Como é que é o caminho das pedras? Por onde que você recomenda? Você tem site, curso, livro? Agora é o momento dessas perguntas. Tá, eu estou nas redes sociais como Claudinei Dias Astrólogo, então estou lá no YouTube, no Insta, no Face. Eu dou aulas na Gaia, que a Gaia tem o protocolo lá dos pré-requisitos para fazer os cursos. Eu dou aula para pessoas e para turmas particulares também. Eu dou aula com a formação básica da astrologia, né, com o viés tradicional, e a astrologia horária. Para esse ano aqui, está nos planos fazer digamos assim, a minha profissionalização na internet. Porque o que aconteceu? Me aposentei da informática, mudei para um sítio, falei, bom, agora estou aposentado, não vou cuidar só de astrologia. Cara, nunca trabalhei tanto na vida. Então, de dia eu trabalho no sítio, à noite venho para o computador, faço as coisas. Pretendo ter o curso gravado para o pessoal que não consegue assistir ao vivo, e aí tem um site para concentrar isso daí. O meu canal do YouTube tem
muitos vídeos lá que eu dou essa geral que eu falei lá sobre signo, casa, os planetas, as características básicas deles, que a partir dali a gente vai combinar para ver então o que se aplica em cada caso. Que mais? Livro, eu também comecei a escrever, tem um livro que a minha ideia é lançar com os fundamentos da astrologia, que isso aí vai ser aplicado na astrologia horária também. Por quê? O material que é base para a astrologia horária, para qualquer aplicação dessa de astrologia que eu falei, né? Então, para astrologia natal, mundana, eletiva, etc., os fundamentos disso daí estão publicados desde o século I. Então, teve o Doroteus de Sidon no século I, Vettius Valens e o Ptolomeu no século II, Firmicus Maternos no IV. O último cara que escreveu e fez uma obra muito legal foi o William Lilly, no século XVII. O livro, que já tem uma parte traduzida em português pelo Marcos Monteiro, chama-se Astrologia Cristã, onde são colocados os fundamentos astrológicos, e depois que está para ser traduzido, aí tem o que o William Lilly codificou lá sobre astrologia horária. Tem um livro do pessoal de Portugal, do Luís Ribeiro e da Helena Avelar, chama-se O Tratado das Esferas, e esse daí está em português, né, em português de Portugal, falando dos fundamentos da astrologia, não foca especificamente na horária, mas dá os fundamentos. E tem o Manual de Astrologia Horária do John Frawley, que eu considero o maior cara hoje em dia de astrologia horária. Tem o material dele em inglês, tem material traduzido para o português também pelo Marcos Monteiro. Os livros são excelentes pontos de partida. Qual é a dificuldade com os livros, principalmente quando a gente pega os autores mais antigos? Os autores mais antigos escreveram para um contexto cultural que dependia da geografia, da época deles, das condições que eles estavam vivendo, que muitas vezes para a gente não é claro. Então, por exemplo, no Tetrabíblios, que o Ptolomeu estava numa cultura romana, escrevendo em grego, num lugar no norte da África, no século II, ele escreveu lá falando sobre a exaltação de Júpiter, que quando os ventos fecundos do norte chegam a Câncer, Júpiter tem ali sua exaltação. Cara, eu passei uns 4 anos para entender o que o desgraçado queria dizer com aquilo. Aí eu entendi por quê. Eu li mais sobre material de história da astrologia, sobre história, sobre condição geográfica do lugar. Depois de uns 4 anos eu juntei as peças e entendi o que ele falava numa frase. Por que ele não explicou mais? Porque era óbvio para o pessoal da época que ele escreveu. Então, ler o livro sozinho dá um fundamento e vai levar para alguns becos sem saída. Por isso que ler o livro e fazer curso, aí você pega a vantagem dos dois lados. Que quem está dando curso, no meu caso, e outros caras bons, como Antônio Brito, Célio Barros, outras pessoas, é um pessoal que fez isso. Leu, quebrou a cara, testou, entendeu como funciona, então facilita a vida para quem quer aprender. Então o ideal é isso, leia e faça o curso com um bom profissional também. Maravilha, a gente ainda pretende entrevistar esses aqui. Então deixa eu começar. João Fiorese, suas considerações finais. Olha, eu achei fascinante, eu fiquei hipnotizado aqui, minha cabeça limpou, só consegui prestar atenção, porque a astrologia horária é realmente incrível o resultado, e eu gosto muito de ver pessoas que são de áreas totalmente racionais, às vezes céticas. Eu conversei com o Célio, ele se considera ateu, porque isso traz uma visão crítica muito interessante para a astrologia, né? E aí você falou, ou funciona ou não funciona, ou foi testado ou não serve. Então achei incrível a entrevista, vou procurar saber mais sobre os cursos e parabéns pelo trabalho, muito legal mesmo. Valeu. Vou seguindo aqui. Paulo Jacobina, suas considerações. Bem, agradecendo ao Claudinei pelo que ele trouxe para a gente, né? Uma pessoa que tem uma fala lúcida, tranquila, sabe expor muito bem, mostra o domínio do conhecimento, e como o João mesmo comentou, né? Fiquei bem curioso, vou procurar os cursos dele também para poder divulgar, talvez para fazer também. É sempre importante que a gente que está estudando, né, a gente sempre continue se atualizando, né, para poder pegar uma ótica nova, mesmo que você já faça astrologia horária. Você fazer um curso como o do Claudinei, por exemplo, você pode aprender algo novo ou até mesmo tirar uma dúvida que o seu professor original não tinha
não estava conseguindo tirar essa dúvida, né? E se você quer se conhecer um pouco mais, quer praticar autoconhecimento, né, venha para o Pedra de Afiar, né, no nosso canal no YouTube, youtube.com/Pedra de Afiar. Temos vídeos constantes sobre os temas mais diversos, inclusive sobre astrologia, que pode te ajudar no seu desenvolvimento, ou venha estudar com a gente no nosso site, pedradeafiar.org. Você conhece um pouco mais sobre o nosso trabalho e se inscreve nos nossos grupos de estudo. André Correia, suas considerações. Eu estava comentando com o Paulo, aqui enquanto a gente assistia, que ver a astrologia por um outro ponto de vista é sempre muito interessante. Eu sou muito ignorante no assunto astrologia, então ver pontos que, para mim, são absurdamente novos, assim, é muito legal mesmo. E saber que eu vou poder, em algum momento, encontrar o meu óculos que eu perdi, me deixa muito feliz. Muito obrigado por isso. A gente se vê em breve. Beijo para vocês. Pedro Pavan, considerações finais. Bom, assim que acho que como todos estão aqui, eu também sou um apaixonado pela astrologia. Tenho estudado muito a astrologia hermética e todas essas paradas aí que o Marcelo escreveu. Então, é encantador. E ouvindo você, Claudinei, me desperta muita coisa. Acho que às vezes a gente tem muito straight-minded em relação ao que é a astrologia e suas potencialidades. Então, perceber essa versatilidade, essa ampliação de perspectiva que você trouxe foi muito gostoso, muito prazeroso e com certeza dá muita vontade de eu quero ouvir mais. Foi ótimo, gratidão. Robson Belli, suas considerações finais. Muito obrigado pela presença e pela palestra hoje, Claudinei, foi muito esclarecedora. Eu espero que as pessoas que estejam vendo que têm interesse em praticar magia considerem realmente o aprendizado da astrologia antes de querer aprender algum sistema mágico, porque basicamente é o que você vai precisar para preparar os seus rituais. Então, recomendo aí que a pessoa aprenda astrologia a ponto de poder fazer uma eletiva, porque falam que magia não funciona, mas é porque fazem no horário errado, no dia errado, com a condição errada. É como nadar contra a corrente, né? Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. Palestra fantástica, como já foi dito. E eu tinha aqui uma dúvida e ele acabou respondendo sem eu nem ter feito a pergunta. Era sobre a astrologia na medicina. E eu li em um dos meus livros aqui de astrologia que quando foi proibida a astrologia, acho, se não me engano, na Espanha, os médicos estavam falando, estão nos retirando um dos nossos olhos para ver a doença e tratar as pessoas. Então, sim, eu tenho aqui a revista. Estou a nova aqui. Já chegou. Não para mim. Não, que está chegando da gráfica, mano. Tá. Agora, dia 1º, já vai a astrologia cristã. E, assim, palestra fantástica, fantástica mesmo. Adorei muito. E estava aqui folheando essa revista, pensando quantas matérias já teve de astrologia aqui, não é, Marcelo? Agora a gente já tem gente para escrever, para convidar. O Claudinei, essa revista do Thiago vai falar um pouquinho do Morte Súbita, mas a gente tem várias publicações em sites e blogs disponíveis gratuitamente, e a gente reúne cada 3 meses os melhores textos que a gente acha de hermetismo e tem feito uma revista física. Eu vou depois pegar teu endereço, eu vou te mandar uma de presente, pra você dar uma olhada nisso daí. Valeu. Cadê o Rodrigo? Ele parou, mutou. Tiago Tomosauskas, tem astrologia horária no Morte Súbita? Na dúvida, você tinha, viu, Marcelo? Eu fui pesquisar aqui e tem 2 textinhos lá. Um parece bem legal, chama Instrumental Básico da Astrologia Horária. Mas é aquilo lá, né? Aquele texto para você ler, para te despertar curiosidade, interesse, e aí você vai estudar de verdade, vai fazer o curso, ou vai fazer uma vivência aí com o Claudinei, que você vai aprender bastante. Ficou faltando ele falar da astrologia do rock, né? Agora que a gente estava falando de site, é verdade. Ele volta outro dia só para falar de astrologia e rock, pronto. Imagina, astrologia e rock. Claudinei então, Dias, suas considerações. Peraí, deixa eu fazer o meu jabá, Marcelo, nem terminei. Bom, procura lá a astrologia
horária no Morte Súbita, você vai achar uns 2, 3 textos. E assim, o Morte Súbita está no ar desde 96, conteúdo aberto e gratuito para todo mundo. Tem muito conteúdo lá. Eu já nem sei tudo que tem. Tem coisa que nem mais passa por mim, mas vale a pena ver. Se você gostar e quiser conhecer e quiser apoiar o projeto, aí você vai lá no catarse.me/morte súbita e você tem acesso à área restrita, tem acesso prêmio com um monte de ferramenta e participa dos nossos eventos online. É isso aí. Maravilhoso. E antes de pedir, Claudinei Dias, suas considerações finais. Bom, agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui, falar um pouco sobre astrologia, que é uma coisa que realmente é muito interessante, muito útil, e ajudar, né, a chegar essa informação para as pessoas poderem, então, usar essa ferramenta, usar esse recurso aí, para lidarem melhor com o seu dia a dia, para fazer as suas escolhas, então, de maneira mais consciente, enfim, colaborar para a vida de todo mundo ficar um pouco melhor. Valeu muito mesmo estar aqui com vocês, e até uma próxima, quem sabe. Maravilhoso. Para o pessoal que está assistindo agora no futuro, a gente já tem as datas do simpósio de Ocultismo e Filosofias Arcanas desse ano, então vai ser no feriadão de novembro, como já é praxe, então dias 20, 21, 22 e 23. Então já aguarda, já vai no site que eles já vão estar divulgando convidado, palestrante, que esse ano está sensacional. Você acha que o ano passado estava louco? Vai ter festa, vai ter teatro, vai ter um monte de coisa massa demais da conta. Claudinei, a gente adora quando o nosso convidado vem. Eu achei que alguém ia falar, ninguém falou, sobrou para mim, né? Ele fala de um assunto e o olhinho brilha, assim, quando a pessoa realmente gosta do que faz. E se a gente sente que você vive o que você faz. E hoje foi muito legal essa palestra de ver, assim, como você gosta, assim, de astrologia, de fazer os contos e tudo. Então, ó, quando o curso ficar pronto, quando o livro ficar pronto, manda uma mensagem que a gente vai te trazer de novo para falar de astrologia do rock e dos seus projetos. Beleza? Legal. Muito obrigado, gente. Então, Claudinei, Pedro, André, Tiago, Paulo, Robson, Rodrigo e João. E você que assistiu a gente até agora, não esqueça, hoje tem muita gente, acho que da astrologia, né? Deve ter vindo assim para assistir. Então, dá uma olhada que essa entrevista é número 573. Então, a gente tem várias entrevistas de astrologia com astrólogos diferentes, muitos espiritualistas dentro da Rosa Cruz. A gente tem entrevistou, como eu falei, o Duncan, o Adrian Ross Duncan, que é um dos caras mais bambambãs, um senhorzinho bem velhinho mesmo. De astrologia, a gente fala coisas de cabala, de maçonaria, de Rosa Cruz, de alquimia, tem várias entrevistas. É assim, 1h30 de conversa profunda, e a gente precisa que vocês sigam o canal e deem like, porque se depender do YouTube, eles só querem distribuir vídeo de 10 minutos com dancinha, e a gente prefere ter uma conversa profunda com uma galera que entende. Então, se você multiplicar aí 1h30 por 570 vídeos, tem bastante tempo para você se divertir, aprender muito. Então, de novo, valeu, galera, e a gente se vê no próximo Boteco dos Illuminati.